humanos, sejam bem-vindos à nossa parte 2 da aula 1. E a gente parou na parte 1 nas características dos direitos humanos. Só para fazer um breve apanhado da parte 1, nós falamos da origem de direitos humanos lá em Inglaterra, Estados Unidos, França e culminando na Declaração Universal dos Direitos Humanos na ONU, no pós-Segunda Guerra Mundial. Falamos sobre conceitos de direitos humanos e suas dimensões e depois entendemos que a gente não pode vulgarizar o termo direitos humanos e incluir todo e qualquer direito. E aí, portanto, para isso nós precisamos traçar critérios para que isso não aconteça. E aí temos como características, aqui eu também selecionei as principais características, tem algumas outras, mas que também não cabem nesse curso, né? E aí temos como uma característica a universalidade dos direitos humanos. Os direitos humanos aí são universais. É o estabelecimento de um rol mínimo sobre direitos humanos, sobre direitos, mas que é inerente a todo e qualquer ser humano, independentemente de raça, de cor, de sexo, de credo, de origem sexual, de orientação sexual. A todos cabem os mesmos direitos humanos. Então, essa é a ideia da universalidade. A gente tem a essencialidade. Direitos humanos, direitos fundamentais, são aqueles essenciais ao ser humano a ter uma vida digna. A gente pode dizer também que seria um mínimo existencial. São direitos compreendidos como um mínimo existencial, né? Então, a gente teria direito ao sono, por exemplo, que outro direito que gostariam de incluir. Sim, é direito ao sono, mas será que ele seria um direito essencial para ser resguardado como direitos humanos, para ser tutelado pelo Estado e por todos os autores dessa comunidade? Não, eu acredito que não, né? Superioridade. Direitos humanos, e aí tem a ideia de superioridade em relação a outros direitos. Eles seriam o ápice da nossa normativa, do nosso conteúdo de legislação e de normas dentro do nosso Estado, né? Então, direitos humanos, tanto é que direitos humanos, direitos fundamentais, são cláusulas pétreas. E aí, para quem não sabe, está lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, as cláusulas pétreas, e uma delas é os direitos humanos. Ou seja, o Estado, a Constituição, né, da República, ela é alterada por meio de emenda constitucional. E a forma de alteração dela está, inclusive, no nosso artigo 5º, parágrafo 3º. A forma de alterar a Constituição, ela é muito mais difícil do que alterar qualquer lei. Então, para eu alterar o Código Civil, é muito mais fácil do que alterar a Constituição. E aí, cláusula pétrea, na verdade, ela não pode ser alterada. Então, além de eu ter assuntos dentro da Constituição que eu tenho dificuldade de alterar, a cláusula pétrea, especificamente, eu não posso alterar. Então, eu não posso suprimir as cláusulas pétreas. E direitos humanos estão incluídos. Então, eu não posso. Então, por isso que a gente diz que eles são superiores. Não que são absolutos. E aí eu falei na aula passada. Nenhum direito é absoluto. Porque existem direitos, os dois que são humanos, direitos humanos, e aí eles podem entrar num choque, e para a gente dirimir esse problema que acontece entre direitos na vida real, a gente faz uma ponderação de direitos. O que é mais importante naquele momento se tutelar? O direito à informação ou o direito à intimidade? E aí, por isso que existem decisões, inclusive, sobre esse assunto no nosso Supremo Tribunal Federal, né?
Então, essa é a ideia de superioridade. Inalienabilidade, que significa que a gente não possa vender nossos direitos, eu não posso vender minha liberdade, eu não posso alienar minha vida, né? E irrenunciabilidade. Eu também não posso renunciar de antemão um direito fundamental. Por exemplo, eu não posso renunciar de antemão à minha intimidade. Eu não posso falar, olha só, eu não preciso ter intimidade nenhuma não, tá? Vocês podem fazer o que quiser. Mas, como eu falei, como nenhum direito é absoluto, aqui no caso da irrenunciabilidade, a gente tem, por exemplo, um exemplo famoso que a gente pode sim restringir o exercício dele especificamente a uma época, a um período e a uma situação específica, como no caso do Big Brother. Big Brother, eu renunciei à minha intimidade. Eu renunciei a alguns direitos resguardados, mas para aquele período, para aquele momento, para aquele objetivo. E não renunciar de antemão, sentido lato, né? Chegar e falar, eu renuncio aos direitos fundamentais. Não tem como fazer isso. Então, essas são características que fazem com que essa e outras, né? Eu destaquei algumas que eu entendi mais importantes. Então, essas características, elas têm a finalidade de limitar a inclusão de novos direitos a esse rol e acabar vulgarizando o que a gente chama de rol de direitos humanos ou direitos fundamentais. E aí, para a gente tentar materializar o que eu estou falando, porque essa parte, principalmente essa parte do direito, ela é muito, muito teórica, né? A gente não consegue palpar, talvez alguns tenham dificuldade de entender. A gente está falando de conceito, origem de direitos humanos, mas e aí, o que é isso na prática? E aí eu trouxe um quadro comparativo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá aquela declaração de 1948 que veio no pós-Segunda Guerra Mundial, com a nossa própria Constituição da República. E a gente consegue perceber que como, na verdade, os direitos humanos está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, assim, não cabe mais as pessoas falarem que direitos humanos é alguma coisa que a gente não entende, é alguma coisa que a gente não consegue enxergar, ou que seja uma instituição, ou que sejam pessoas, né? Direitos humanos, na verdade, são nossos direitos que são resguardados e representam um rol mínimo para que a gente tenha uma vida digna e a gente possa exigir isso do Estado, né? E aí a gente tem aqui como um comparativo o artigo 2º, por exemplo, dessa Declaração Universal de Direitos Humanos. Todo ser humano tem a capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. E aí, quando a gente olha para a nossa Constituição, eu trouxe alguns incisos, tá? Mas, inclusive, tem outras partes que também fazem alusão a essa Declaração Universal. E aí a gente pode ver lá o caput do artigo 5º. Aqui, ó, o artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantida aos brasileiros, aos estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade de direitos, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, nos termos seguintes. Eu trouxe até o inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos dessa Constituição. Então, você percebe que ambos vão falar da igualdade, né? Você percebe que a escrita é diferente, mas a ideia é a mesma. Então, a Constituição, a gente entende que a Constituição bebeu, sim, dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? O artigo 9, outro exemplo, 9, né? Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. E aí a gente faz uma comparação ao nosso artigo 5º, inciso 61. Ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. Ou seja, eu estou falando, para ser preso, eu preciso disso. Ou seja, ninguém vai ser preso arbitrariamente. Também são muito semelhantes. Artigo 5º da declaração.
Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Nosso artigo 5º, inciso 3º. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Esse é quase igual, né? Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público, no qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Aí é nosso artigo 5º, inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Esse inciso, inclusive, nos últimos tempos tem sido muito falado, que representa o inciso que fala sobre o princípio da presunção de inocência, né? Lá, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, já falava-se disso, e a gente veio repetindo nas nossas constituições, né, como um rol dentro de direitos humanos, dentro do nosso rol de direitos fundamentais. O nosso rol, na verdade, está estabelecido ali no artigo 5º, mas a gente tem outros direitos espalhados, tanto na Constituição quanto em outros documentos, inclusive tratados, né, sobre direitos humanos. E aí, então, aqui eu só fiz um quadro comparativo para a gente entender, na verdade, que o que a gente fala da Declaração Universal de Direitos Humanos, ela está na nossa Constituição. Se a gente for buscar, ler a nossa Constituição, a gente vai identificar que praticamente toda a Declaração Universal de Direitos Humanos está representada na nossa própria Constituição, né? E aí a gente entra no capítulo 2, que são temas importantes da Constituição da República Federativa do Brasil. Eu fiz aquele quadro comparativo anterior, e aí eu aproveito essa oportunidade para já entrar em alguns incisos importantes do artigo 5º, importantes para nós, bombeiros militares, né? E aí, aplicabilidade dos direitos fundamentais. Como esses direitos são aplicados, né? Artigo 5º, e aí eu vou falar dos 3 parágrafos do artigo 5º. O parágrafo 1º fala: as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata. O que isso significa? Que todo aquele rol que está lá no artigo 5º, eu posso exigir de antemão, eu posso exigir agora que a minha inviolabilidade das minhas correspondências seja assegurada. Eu posso pedir certidão, que é uma garantia fundamental. Eu posso pedir para o Estado, eu posso exigir do Estado que eu seja julgada por um processo, pelo devido processo legal. Então, todo aquele rol do artigo 5º, ele pode ser exigido independentemente de qualquer outra lei. Então, por isso que a gente fala que ele tem aplicabilidade imediata. Então, os direitos fundamentais, o nosso rol de direitos fundamentais, que foi pensado olhando para a Declaração Universal de Direitos Humanos, ele pode ser exigido a qualquer momento por todas as pessoas. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Foi o que eu falei. A gente tem o artigo 5º como um exemplo de dispositivo que traz um rol de direitos fundamentais. Mas outros direitos fundamentais estão na nossa Constituição, ao longo dela, e em outros documentos, em outros tratados, como a Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo. Então, inclusive, o parágrafo 3º vai dizer que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Ou seja, falou ali, esse parágrafo 3º, falou como as emendas constitucionais são votadas. Então, o processo dela, como eu falei na aula anterior, o processo dela é muito mais difícil do que a elaboração de uma lei ordinária ou de uma lei complementar. Então, o entendimento é
que se um tratado de direitos humanos for incluído no nosso ordenamento jurídico e a votação for dessa forma, ele vira emenda constitucional, ou seja, vira parte da Constituição. Para vocês entenderem o quanto é superior, a gente falou também isso sobre características de direitos humanos, o quanto esses direitos têm a característica de superioridade. Eles entram como uma norma superior. Eles entram, se eles forem votados como emendas constitucionais, eles entram na nossa norma máxima, que é a Constituição. E eu falei também que outros direitos estão espalhados na Constituição, não precisam estar no rol do artigo 5º, como, por exemplo, o direito ao meio ambiente, equilibrado, que está lá no 225 da nossa Constituição. Então, isso a gente pode entender, né? E aí vocês podem perguntar, tá, e os tratados sobre direitos humanos que não forem votados como emenda constitucional? Eles são o quê dentro do nosso ordenamento jurídico? Hoje, o entendimento do STF é que eles são norma supralegal. Mais uma vez, o exemplo de quanto eles são superiores. Então, no nosso ordenamento jurídico, nós temos a Constituição como o topo da pirâmide. Nós temos abaixo dela a nossa legislação infraconstitucional, que são as leis ordinárias, leis complementares. Então, a gente tem Constituição e lei ordinária. E aonde ficariam esses tratados sobre direitos humanos que não foram votados como emenda constitucional? Eles estariam como norma supralegal, ou seja, eles estariam entre a Constituição e essa lei ordinária ou lei complementar. Eles estariam acima da nossa legislação, né, normal, que a gente chama da lei ordinária, e abaixo da Constituição. Então, é mais um exemplo da superioridade desses direitos, né, da importância desses direitos para todos os seres humanos. E continuando aqui, princípios importantes que a gente pode retirar da Constituição. E esses princípios importantes são princípios importantes sempre olhando a nossa carreira, né? Especificamente a nossa carreira de bombeiro militar. E aí eu trouxe alguns incisos, existem outros na nossa apostila, por isso que eu falei no início da aula anterior. Acho importante o estudo ser complementar, estudo da videoaula com a apostila, porque um complementa o outro. E aí a gente tem aqui como os artigos constitucionais importantes para o conhecimento de bombeiro militar. O caput, que a gente já falou sobre ele, né? Que ele é o quê? Ele dá a ideia de igualdade. Princípio da igualdade é que eu usei o termo igualdade material. E o que significa igualdade material? Eu vou avançar um pouquinho, que eu tenho uma ilustração que ela diz por si só o que seria igualdade material. Aqui, ó. Igualdade material. Igualdade não é tratar todo mundo igual. Na verdade, a igualdade material é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades. Ou seja, nessa ilustração eu consigo ver bem. Do lado esquerdo eu tenho a igualdade formal, a igualdade pura e simples. Eu dei uma caixa do mesmo tamanho para 3 indivíduos diferentes. E aí um indivíduo conseguiu ver bem, o outro conseguiu ver o jogo e um terceiro não conseguiu ver. Então, eu consegui atingir o objetivo final, que seriam todos assistir esse jogo? Não. Mas eu tratei eles de maneira igual, eu entreguei uma caixa do mesmo tamanho. No segundo, do lado direito, no segundo quadrinho, a gente tem a representação do que seria igualdade material, né? Para o mais alto, eu não precisei dar nada, porque ele já, com o que ele tem, ele já conseguiria atingir o objetivo final, que era assistir o jogo. O segundo, eu precisei dar uma caixa, mas para o terceiro, eu precisei dar 2 caixas. Então, isso é a representação do que seria a igualdade material. E a gente tem essa representação na legislação o tempo inteiro. E um exemplo que eu dou disso é a reserva para pessoas com deficiência, em concurso público, por exemplo.
ela presta concurso público, mas ela concorre com as pessoas que também têm algum tipo de deficiência e não com outras pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, isso seria uma quebra de igualdade? Não, isso é um respeito à igualdade material, que é assegurado pela nossa Constituição. E aí a gente vai para o inciso 2, falando que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E aí eu falei que esse é o princípio da legalidade. Ou seja, a gente precisa, o Estado, para mim, exigir alguma conduta, alguma atitude, ele deve estar respaldado em lei. Então eu não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E aí por isso que a gente tem nossos representantes lá na Câmara dos Deputados ou na Assembleia Legislativa, elaborando leis, ou na Câmara Municipal, elaborando leis para que nós possamos seguir. Então são regras de conduta, são regras até do que não fazer ou o que pode ser feito. Isso é o princípio da legalidade. Eu só aproveito essa oportunidade de fazer uma distinção entre o princípio da legalidade e o princípio da legalidade estrita, que aí é, no nosso caso, agente público. A gente tem outro princípio, que é o princípio da legalidade também, que está lá previsto no caput do artigo 37 da Constituição. E isso também está explicado lá na nossa apostila. Mas é importante a gente dar uma pincelada aqui. Que significa que uma coisa é o civil, ele não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Eu, agente público, vou um pouquinho mais. Eu só posso fazer alguma coisa em virtude de lei. Então, na minha atuação como bombeiro militar, seja interditando algum estabelecimento, seja adentrando alguma casa para prestar socorro ou para apagar um incêndio, eu tenho que atuar pautado em lei. Eu tenho que atuar nos limites da lei. Então, é por isso que é importante, e a gente brinca falando que o direito é muito complexo. Não é. Na verdade, ele está no nosso dia a dia e é importante nós conhecermos para saber até onde a gente pode atuar, porque senão a gente começa a responder por abuso de autoridade. E aí a gente começa a enxergar quebra de direitos fundamentais na atuação, por exemplo, da polícia, nesses grandes acontecimentos que a gente vê aí no dia a dia, nos noticiários, policiais, aqueles agentes de segurança, que aconteceu, por exemplo, no Carrefour e outros lugares de notório conhecimento, que eles ultrapassaram o limite da lei, ultrapassaram o que é permitido. Então, por isso que é de suma importância esse estudo na nossa atuação, para depois a gente não responder, né, pelo abuso de autoridade, pelo excesso de poder. E aí, continuando. Parte da ilustração, ainda no artigo 5º, temos o inciso 4, que vai dizer: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. Achei interessante trazer esse inciso e apontar para o princípio da hierarquia e da disciplina. Porque uma coisa que a gente tem que entender é que nós bombeiros militares, estamos sim abarcados pela nossa Constituição e por outras leis nacionais e leis estaduais. No entanto, como eu disse também anteriormente, os princípios, os direitos, eles não são absolutos. Eles entram em choque com outros direitos e princípios. E como que a gente resolve isso? Fazendo uma ponderação entre eles. Então, assim, quando o bombeiro militar fala, eu posso falar o que eu quiser, eu posso me manifestar da maneira que eu quiser, não é bem assim. Porque nós estamos inseridos na Constituição como militares do Estado, e a gente também é submetido a outros direitos que os civis não são submetidos. Então a gente tem uma certa restrição dos nossos direitos. Por quê? Porque a gente não tem só ônus, a gente não tem só bônus, como alguns acham que a gente militar tem regalias. A gente não tem regalias. Na verdade, a gente tem
ônus e bônus. A gente tem bônus, sim, para compensar o ônus que a gente tem que carregar para atingir uma missão árdua que são dos militares. São militares federais e os militares estaduais. E aí eu trago o princípio da hierarquia e disciplina, que ele vai ser melhor visto lá na matéria de estatuto, com o Tenente Machado, que vai justamente limitar essa forma de manifestação. Então, atenção com o que a gente pode ler, principalmente em direitos humanos, principalmente em direitos fundamentais. Sim, nós somos tutelados por eles, mas nós temos que respeitar outros direitos e princípios tão importantes quanto, né? E trouxe outro de suma importância, mas que eu prefiro, por ser tão importante, eu prefiro ver na próxima aula.